Paz do Senhor Jesus, meus queridos, bom dia a todos vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho da lição de ontem, que tivemos na Escola Bíblica Dominical. O tema da aula foi orando e jejuando como Jesus ensinou. Quem ministrou essa aula para nós foi o pastor Renan. Ele abordou temas relacionados a isso. E vamos aqui, para aqueles que não puderam estar na Escola Bíblica Dominical, passar o resumo para que você possa estar alinhado com o que está sendo tratado na Escola Bíblica, tá bom? Ontem nós falamos do textuário de Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3, que diz assim: Enquanto aguardavam e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separe-me a Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. O destaque desse texto que nós podemos dar é: enquanto aguardavam e jejuavam, disse o Espírito Santo. E na sequência, no versículo 3, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então você vê que essa igreja, ela estava reunida e em jejum e oração eles tiveram a direção do Espírito Santo. A verdade prática dessa lição foi que a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. A definição de disciplina, ordem, regulamento, obediência a regras, prática de determinada ação de forma organizada e perseverante, a fim de obter um bem determinado. Então, quando nós falamos a respeito de disciplina, ela é diferente de motivação. A motivação, ela faz com que você inicie projetos, inicie coisas por conta do calor do momento, mas ela não faz com que você permaneça nesse projeto. Então é necessário ter disciplina para que você, mesmo em dias que você não tem motivação, você, pela disciplina, execute o plano. Então, a oração em jejum, ela é disciplina. Primeiramente porque o nosso corpo, ele nunca vai querer buscar a Deus. Ele não quer buscar a Deus. Então, nós precisamos ter uma vida de disciplina para que possamos viver essa vida intensa de oração e jejum. A leitura bíblica em classe, nós falamos a respeito do texto de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 18. Como vocês já sabem, aqui nessa nossa revista, nesse trimestre, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte. Então, todos os textos principais da aula estarão em torno do Sermão do Monte, tá bom? Então, diz assim o texto, acompanhe aí na sua Bíblia. E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ora a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não perdoará as ofensas de vocês. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que sejam vistos pelos outros que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Então essa foi a nossa leitura bíblica em classe. É um texto que tem muitos detalhes. Infelizmente neste vídeo nós não podemos destacar todos os detalhes desse texto, mas eu sugiro que você faça uma análise aí, uma leitura mais detalhada, mais dedicada a esse texto, para que você possa, pela iluminação do Espírito Santo, receber o entendimento desse texto. A introdução, o que eu gostaria de trazer para vocês, é que o Senhor Jesus se preocupou em ensinar a orar e jejuar. Não somente ensinou, mas também praticou. Nós vamos ver várias passagens bíblicas, Jesus
colocando em prática todo esse ensinamento. Vocês lembram que quando os discípulos ouviam Jesus ali ministrar, eles falavam, nossa, ele ensina como alguém que tem autoridade. E ter autoridade é viver o que é ensinado, é viver a palavra na íntegra, e Jesus fazia isso, né? Nós vamos ver, por exemplo, quando ele foi batizado pelo Espírito Santo ali, em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, nós vamos ver que o texto destaca, Jesus estava orando, e aí veio o batismo do Espírito Santo sobre ele, né? Desceu como uma pomba sobre ele. Nós vamos ver quando Jesus ele estava sendo procurado pela multidão por conta das curas que ele estava realizando, dos milagres. Ele também deixa a multidão para tirar um momento de oração, um momento de dedicação. Então, nem mesmo as pessoas, o bem, era mais importante para Jesus do que a oração, né? A gente vê esse relato em Lucas capítulo 5, versículo 15 e 17. Nós vamos ver que Jesus, quando foi escolher os apóstolos, também o texto nos mostra que ele ficou uma noite inteira em oração, para que ele pudesse ter a revelação de Deus, de quem eram os escolhidos para aquelas designações que ele faria. Então você vê que até mesmo para tomar decisões, Jesus passou uma noite em oração para receber a direção do Pai. Jesus também, quando ele perguntou aos discípulos, quem dizem que eu sou? Né? O texto também retrata que antes mesmo de fazer essa pergunta, Jesus estava orando para que aquela revelação pudesse ser dada, como foi dada a Pedro, né? Que conseguiu entender que ele era o Cristo, o prometido de Deus. Nós vamos ver também Jesus no Monte da Transfiguração, né? Jesus sai daquela multidão, chama 3 dos seus discípulos e vai para um monte a fim de orar, né? E ali acontece a transfiguração. E isso antecede o momento que ele iria para Jerusalém para ser preso, condenado e morto na cruz. Nós vamos ver esse relato em Lucas capítulo 9, versículo 28 e 29. Jesus também orou antes de ensinar os discípulos, né? Aliás, ensinou os discípulos a orar. Nós vamos ver em Lucas 11 isso. Jesus ensinando a oração como nós lemos aqui em Mateus capítulo 6. Jesus orou no túmulo de Lázaro, né? Antes de fazer aquela obra de ressurreição na vida de Lázaro, Jesus estava orando, né? Jesus orou por Pedro para que Satanás não tomasse a sua vida, né? Antes que ele o negasse. Jesus orou na instituição da ceia. Jesus orou no Getsemane, quando ele estava ali prestes a receber a ira de Deus sobre a sua vida. Jesus orou na cruz, no momento mais aflito da sua vida, no momento que ele estava ali em agonia por conta da morte, por conta da ira de Deus que estava sobre ele. Jesus também orou, ele disse ao Pai, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, né? Nós vamos ver Jesus orando depois da ressurreição, né? Em Lucas 24, 30. Enfim, Jesus hoje também está orando, né? Intercedendo por nós, né? À direita do Pai, como diz Hebreus capítulo 7, 25. Ele intercede por nós, como diz Romanos 8, 34. E é o nosso advogado, como diz 1 João capítulo 2, versículo 1. Então Jesus não só ensinou a orar, não só deu ênfase à oração, mas também praticou a oração para que os seus discípulos não o vissem somente ensinando, mas praticando o que ele estava demonstrando por palavras. Então os objetivos da lição que nós tivemos, primeiramente conceituar que a oração com o Pai é um diálogo. Muitas pessoas fazem da oração um ato assim esplendoroso, no sentido de que tem que ter certos ritos, tem que ter certas palavras para falar, você não pode falar de qualquer maneira. Então cria-se um rito em torno da oração e isso distancia a prática, porque tudo aquilo que é complexo demais, nós temos a tendência de não fazer. Embora no começo sejamos motivados a fazer, mas ao longo do tempo essa prática ela não se mantém, ela não continua, tá bom? O segundo ponto é explicar a oração que Jesus ensinou. Jesus ele passa um modelo de oração que deve ser seguida por todo cristão. Mas qual é o fundamento dessa oração? E o terceiro, relacionar a oração com o jejum. Nós vamos ver em diversos textos que tanto a oração quanto o jejum, elas andam juntas. É preciso colocar as duas coisas lado a lado.
Então, falando aqui do primeiro tópico, a oração é um diálogo com o Pai. Então, nós vamos ver que a oração ela gira em torno de vários tópicos ao longo das Escrituras. Primeiro, a oração ela pode ser de confissão, né? Você pode confessar o seu pecado. Muitas pessoas temem, né? Por ter, por exemplo, uma criação muito difícil, um pai que era muito rigoroso. Então, quando você errava, você já sabia que haveria uma punição sobre a sua vida, né? E Jesus, ele, embora vamos colher as consequências dos nossos erros, isso é tradicional, mas nós recebemos o perdão de Jesus. Jesus nos perdoa quando nós oramos. O perdão já está disponível, porque Isaías 53 diz que ele levou sobre si os nossos pecados, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, é o que a Bíblia diz. Então nós sabemos que quando nós oramos a Jesus confessando nosso pecado, ele está nos perdoando. Ele é nosso advogado, como acabamos de ler, falar de 1 João. A segundo tipo de oração é a oração de adoração. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que a oração do Pai Nosso, ela fala, né, santificado seja o teu nome, né? Então, a oração também é uma conversa para que você possa glorificar a Deus por tudo que ele fez na sua vida, por tudo que ele é, por tudo que ele faz. É uma oração também, uma conversa que você pode adorar ao Senhor. Também a oração é comunhão. Como nós costumamos falar, imagina que você não tivesse aí a oportunidade de falar com um familiar seu, com alguém que você conhece. Como é que seria essa relação? Será que haveria essa comunhão? Será que haveria essa intimidade? E o terceiro é a ação de graça, né? Quando você está ali adorando ao Senhor, quando você está ali agradecendo, quando você está ali louvando por algo que o Senhor fez, né? Querendo retribuir, também pode ser feito através da oração. Então, em nossas orações nós devemos buscar prioritariamente a glorificação do Pai. Esse é o motivo da nossa oração, glorificar ao Pai. Então nós vamos ver que em Mateus 6,9, como nós lemos, a glorificação ela é bem evidente, porque diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então esse é o primeiro passo da oração, começar uma oração adorando ao Senhor, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a sua majestade, reconhecendo tudo que ele fez por nós, todos os seus livramentos que nós não percebemos, todo o seu amor, bondade conosco, a sua graça que foi derramada mesmo a gente não merecendo essa graça, a sua misericórdia que nos poupa da sua ira. Então nós devemos agradecer, glorificar ao Senhor por tudo que recebemos dele, sem mesmo ter feito nada para receber aquilo que recebemos. Nós vamos ver, por exemplo, que Jesus conta uma parábola, né, para mostrar que a oração ela tem que ser perseverante. Nós temos que perseverar na oração. E essa parábola está em Lucas 18, do versículo 1 ao 8, fala de um juiz iníquo, né? Esse juiz, ele não temia a Deus e havia uma causa, uma viúva, que ela tinha uma causa para ser julgada. E ela não tinha mais esperança, não tinha recurso mais em nenhum outro lugar. Ela precisava que aquele juiz daquela região fizesse justiça a ela. Então ela ia todos os dias ali, clamando, pedindo: juiz, olha, julga minha causa, julga minha causa. E de tanto ela insistir, o juiz falou: olha, por conta disso eu vou julgar a sua casa. E foi feita justiça a essa viúva. Então o Senhor, ele compara a ele, né, santo, perfeito, amoroso, com esse juiz iníquo. Ele fala assim: olha, será que eu não faria muito mais rápido do que esse juiz iníquo? Né? Ele fala no versículo 6: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama dia e noite? Continuará fazendo-o esperar? Digo a vocês, ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O que ele está querendo dizer? A oração constante, lembra que eu falei de disciplina? A oração de disciplina ela precisa ter fé, porque quando nós oramos, nós estamos entregando ao Senhor toda a direção da nossa vida. Toda a direção da nossa vida. Nós estamos falando que não dependemos da nossa força, mas do Senhor. Nós vamos ver também que a oração ela pode ser de intercessão, como nós falamos, quando Moisés ele está ali no Monte Sinai falando com o Senhor, e no arraial, né, o seu irmão havia feito um bezerro de ouro juntamente com os israelitas, e começaram a adorar. E Deus fala: olha,
Moisés, desce lá porque o teu povo já se corrompeu, né? Eu vou destruir, se afaste de mim, porque eu vou destruir esse povo inteiro e vou começar uma nova nação a partir de você. E Moisés intercede pelo povo. Senhor, mas lembra da tua promessa. O Senhor disse que faria da descendência de Abraão, de Isaac e de Israel numerosos. Eles seriam numerosos como estrelas do céu, como a areia do mar, e das praias, né, do mar. Como é que o Senhor vai destruir o teu povo agora? Ele intercede, ele usa o que o próprio Deus falou para tentar anular aquela sentença. E o que acontece? O Senhor, ele se arrepende, ele não coloca ali a sua ira sobre o seu povo e preserva a vida deles. A oração, ela deve ser dirigida em nome de Jesus. Quando nós oramos, nós estamos orando em nome de Jesus. Por quê? O pastor Renato falou na nossa aula que há um problema em nossas vidas, que nós caímos lá juntamente com Adão. E o que aconteceu logo após Adão e Eva com medo do fruto? Eles tiveram medo de Deus, eles se afastaram de Deus. Quando Deus chegava ali no jardim, eles se esconderam porque estavam nus, eles tinham medo de Deus. Então o pecado, ele causa esse afastamento nosso com Deus. E quando nós estamos orando em nome de Jesus, nós reconhecemos que o sangue de Jesus foi derramado sobre nossa vida e agora o véu foi rasgado e nós podemos, através de Jesus, chegar à presença de Deus. Agora, orando através do nome de Jesus, nós podemos chegar diante de Deus, mas sem Jesus nós não conseguiremos. Eu costumo dizer que Jesus é como se fosse um óculos, né? E Deus fosse míope, tá? Uma ilustração aqui. Sem o óculos, Deus vê somente o nosso pecado. Mas quando Deus coloca Jesus, quando está olhando através de Jesus, Ele consegue ver a nossa vida purificada, a nossa vida santificada por conta do sacrifício de Jesus. Levi está querendo participar do resumo. Hebreus capítulo 4 vai dizer que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, né? E esse é Jesus. Então nós temos que saber que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele nos leva até o Santo dos Santos, né? O sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele somente intercedia pelo povo. Ele não conseguia levar aquele povo para dentro do Santo dos Santos, porque senão eles seriam totalmente aniquilados pelo Senhor. Mas agora Jesus nos tira de fora do templo e nos leva até o lugar onde somente alguns podiam entrar, e até mesmo os sumos sacerdotes, os mais sortudos, entravam 2 vezes, né, durante toda a sua vida. Então, alguns mitos eu gostaria também de quebrar aqui. A postura do corpo na oração. Não há, irmãos, nenhuma exigência específica de como devemos orar, se deve ser deitado, de joelho, andando, em pé. Não tem isso. Tirem esse misticismo da oração. A oração, ela deve ser feita em todo momento. A gente vai ver Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 e 19, que temos que orar sem cessar. Como é que eu vou orar sem cessar se a maior parte do tempo eu estou fazendo alguma coisa? Estou trabalhando, estou estudando, estou me socializando. Então, quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus em todo o tempo. É lógico que quando nós estamos, se nós pudermos, né, quando nós nos ajoelhamos, nos prostramos diante de Deus, estamos demonstrando que estamos nos rendendo a Ele completamente, né? Aquele que está prostrado, ele está rendido, ele está totalmente dedicado ao Senhor. Então, se possível for, faça de oração, faça de joelhos, né? Se entregue ao Senhor dessa maneira, mas não há um rito sobre isso, tá bom? Que isso seja destruído, essa cadeia possa ser tirada, né? O lugar da oração, esse texto que nós lemos, o textuário, ele fala de um lugar privativo, um lugar onde você possa dedicar toda a sua atenção a Deus. Isso não significa que tem que ser necessariamente no seu quarto. Você pode separar um lugar dentro do banheiro, talvez, não sei, tomando banho, dentro do seu carro, no trânsito, um lugar privativo onde você pode se dedicar plenamente a Deus. E o mais importante, não se preocupando em demonstrar isso para as outras pessoas. Além disso, nós vamos ver que nós precisamos orar a palavra de Deus. Moisés, como eu falei, ele usou a própria palavra, a própria promessa de Deus para que ele intercedesse pelo povo. Então, é necessário que a gente conheça a palavra de Deus e saiba das promessas, porque tem oração que não faz sentido. Tem oração que não pode ser atendida porque vai contra os princípios de Deus, né? Então, a gente precisa conhecer a palavra para que a gente possa usar a palavra
quando estivermos orando. Então, essa foi o capítulo 1, né? O tópico 1, e vamos agora caminhar para o tópico 2, a oração que Jesus ensinou. A oração do Pai Nosso, ela não deve ser tida como uma reza. Você não precisa pegar essa oração e todas as vezes repetir as mesmas coisas que estão ali. Essa oração é um modelo, né, que Jesus ensinou aos seus discípulos e espera que a gente siga esse modelo na hora de orar ao Pai, tá? Então, primeira coisa, né, que Jesus ensina é ser discreto. A gente não precisa orar para que as pessoas vejam, nós precisamos orar porque queremos intimidade com Deus, queremos relacionamento com Ele. Isso não significa que não é permitido fazer oração em público. O destaque desse texto está para a intenção do coração. O que você está planejando, o que você está querendo fazer a partir do momento que você está orando. Você está buscando ao Senhor ou você está preocupado em mostrar uma aparência hipócrita, como falamos na última aula, ao povo, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque os hipócritas faziam exatamente isso, passavam longos momentos em oração, oravam 3 vezes ao dia, mas era aparente, era só exterior, não era realmente o que eles estavam fazendo. A gente vê, por exemplo, Deus atendendo orações curtas, né? Salomão ali começa a orar, né? E Deus atende, pedindo sabedoria a Deus. Foi ali no momento de uma oração curta, nada muito longo, nada muito demorado, né? Então Deus atendeu. Tá bom? A oração e o jejum, né? A oração e o jejum, elas andam juntas. Nós vamos ver que o jejum ele pode ser definido por privar o corpo das suas necessidades básicas. Lembra que a gente fala que o corpo, na verdade a Bíblia mostra isso, que o nosso corpo está inclinado ao mal. Então, o natural do corpo é pecar. O natural do corpo é se corromper. O natural do corpo é não buscar a Deus. Então, quando nós abrimos mão de alimento, de água, de pão, enfim, de tudo aquilo, até a Bíblia fala de relações sexuais entre os casados, né? Não por muito tempo, mas qual é o objetivo disso? Matar a carne, é a autonegação. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos conseguindo vencer as próprias necessidades da carne. Então, vencendo as necessidades da carne, você fica mais fortalecido para vencer o pecado. Então, a oração e o jejum, ela deve andar alinhada, porque a oração, ela vai permitir que você tenha mais intimidade com Deus, e essa intimidade com Deus vai te permitir potencializar a santificação na sua vida, e o jejum vai fazer com que você mortifique a sua carne, para que o Espírito tenha mais liberdade na sua vida. Então, sempre ali, outro detalhe importante que nós falamos na aula, quando nós formos jejuar, é interessante que nesse período você separe realmente para buscar a Deus. Não faça jejum somente por fazer. Ah, vou jejuar hoje. Ok, mas durante todo o dia você não parou um momento para buscar a Deus, você não parou um momento para orar, você não parou um momento para se dedicar ao Senhor, para elevar os teus pensamentos a Deus, né? Simplesmente passou um dia ali sem... Vamos pegar esse exemplo, sem se alimentar. Mas a oração ela deve ser aliada ao jejum, né? Então, separe um dia, de repente você está de folga, não está trabalhando no sábado, no domingo. Pega esse dia, faça um jejum, né? Não se alimente durante esse dia e se dedique ao Senhor, né? Dedique totalmente a sua vida naquele dia ao Senhor e você vai ver como o Senhor vai abençoar grandemente a sua vida. Então, Jesus, por exemplo, quando foi tentado por Satanás, ele estava em jejum. Ele estava 40 dias já sem se alimentar. E você vê que Jesus, ele não precisou dos seus poderes de Deus, né, para vencer Satanás. Ele venceu pela palavra, né, mesmo as tentações mais vitais ali. Ele estava com fome, ele estava 40 dias sem comer. Né, e Satanás sugere a ele, olha, transforme essa pedra em pão se tu és o Filho de Deus. Ele podia fazer isso para matar a sua vontade, mas ele responde a Satanás, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós vamos ver que Jesus, ele vence Satanás por conta dessa intimidade com o Pai. Então, a conclusão dessa aula é que a oração e o jejum são disciplinas vitais. Não é possível ter uma vida cristã sem ter uma vida de oração e de jejum. Não é possível.
né? A gente precisa buscar por essas práticas para nos aproximar de Deus e Ele se aproximará de nós, né? Como diz lá Tiago capítulo 4, versículo de 7 a 10. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém, irmãos? A oração que nós falamos aqui, esse texto, novamente destaco, pare um momento, pesquise na internet, tem muitos materiais muito bons, né, para trazer à luz esse texto. E, além disso, se você quer aprender mais do Senhor, esteja presente conosco na Escola Bíblica Dominical, Centro Familiar Vida Nova em Cubatão. Nós estaremos lá todos os domingos às 9h30. Então, você é o nosso convidado especial. Não perca a nossa próxima aula. Bom, esse foi o resumo da nossa lição de número 9 e espero você na próxima aula. Deus abençoe sua vida.